Olá, pessoas, vamos lá. Nossa aula 7, a importância da psicologia na segurança do trabalho. Então, assim, essa aula a gente vai concluir nossa disciplina, certo? Então, vamos lá. Acidente de trabalho, causas, consequências e prevenção. O que é acidente de trabalho? Conforme a disposição do artigo 19 da Lei número 8.213 de 1991, acidente de trabalho é tudo é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, tudo aquilo que envolve o acidente que esteja dentro do ambiente de trabalho ou no caminho chama-se acidente de trabalho, certo? Acidente de trabalho, acidente típico e acidente de trajeto. Então, acidente típico é aquele repentino, inesperado que se dá dentro do espaço de trabalho onde você está. Então, por exemplo, vocês são técnicos de análise clínica, vocês estão lá trabalhando. Aí vocês colocam a mão dentro do jaleco, por exemplo, e fura o dedo. Isso é um acidente de trabalho, certo? Então você está costurando, então você fura o dedo na agulha. Isso é um acidente de trabalho. O pedreiro está lá em cima de um muro, ele escorrega, cai. Então é acidente de trabalho, certo? Corte na perna é um acidente de trabalho, já que você estava dentro do seu ambiente de trabalho. E existe o acidente de trajeto, são aqueles sofridos no percurso da residência até o local do trabalho. Qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Exemplo, atropelamento. Então, esse é um outro exemplo de acidente de trabalho, o de trajeto. O típico é dentro do ambiente e o de trajeto é o caminho até chegar nesse espaço. Doenças ocupacionais, doenças profissionais e doenças de trabalho. A profissional é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Artigo 20, 821391. Saturnismo, intoxicação causada pelo chumbo. Então isso é uma doença que é causada por conta do ambiente de trabalho. Então, serralheiro, então ele está lá trabalhando com a serra, ele não usa o EPI, o equipamento de proteção individual, e acaba inalando as farpazinhas, o pó da madeira, então ele acaba com o tempo desenvolvendo uma doença respiratória. Então isso é uma doença profissional. Doença do trabalho é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e como ele se relaciona diretamente. Disacusia, perda auditiva em trabalhos realizados em ambientes com excesso de ruídos. Então assim, então você tem várias doenças que podem ser adquiridas dessa forma. Essa disacusia é um exemplo. Você acaba perdendo sua audição por você estar trabalhando com maquinários que fazem muito barulho. Por isso que se usa proteção auricular. Acidente típico. Ele se machucou na indústria, na fábrica. E acidente de trajeto. Não estava indo para o trabalho e foi acidentado. Por fim, aqui nós temos tipos de acidente de trabalho mais comuns. Então, queda. Como eu dei o exemplo do pedreiro, então nós temos muitos relatos. Um cara trabalha no estoque de uma farmácia, no caso dos farmacêuticos, ele está subindo na escada, ele cai. Corte, então o empregado está lá trabalhando, ele vai estar cortando carne, por exemplo, no açougue, ele vai cortar a mão. Fraturas, caiu, então teve uma fratura exposta, também é um exemplo. Episódio de estresse, então você está num ambiente em que você acaba tendo muitas cobranças, aí você acaba tendo uma crise de estresse. A mesma coisa, ansiedade e depressão são coisas que estão em comum e relacionadas ao estresse, todas elas estão em comum e relacionadas. Choque contra objetos, então você bate em outro objeto, você está lá correndo, por exemplo, você bate em outra pessoa, em um objeto, então isso daí é chamado de choque contra objetos. Golpes provocados por ferramentas, você está martelando, tá, e machuca o dedo, ou então ela escapola e bate em você, isso também é um tipo. Então esses são os tipos mais comuns, esses 8 tipos aí. Principais causas de acidente de trabalho: ato inseguro, então o empregado, o funcionário da empresa, ele não tem domínio do que está fazendo, ele não sabe o que está fazendo.
ele não tem é, confiança no seu trabalho, não teve uma boa formação, que vem para baixo também falta de conhecimento técnico. Então a insegurança muitas vezes é gerada exatamente por essa falta de conhecimento técnico. Condição de insegurança, então às vezes o espaço ele não oferece a segurança adequada ao trabalhador, não utiliza equipamentos de EPIs, então isso é muito comum. Muito, por mais que vocês não acreditem. Então, assim, atitudes imprudentes e não utilizar equipamentos de EPI. Então, quem aqui já contratou algum eletricista para trabalhar em casa e ele não vai com luva, ele não vai com capacete, ele não usa nada para se proteger de uma descarga elétrica. Ele vai com tudo e não quer saber. Muitas vezes eles nem desligam o contador, vai com o contador ligado mesmo. Então, assim, muitas vezes a falta do equipamento e a imprudência do trabalhador e negligência, né? Falta de conhecimento técnico, já falamos, ausência ou negligência de fiscalização. Então, muitas vezes também dentro da empresa não existe uma fiscalização que faça com que essa pessoa seja obrigada a isso. Então, a fiscalização que é externa vem uma vez ou outra perdida por ano, quando vem, e a fiscalização interna não existe. Lembra que a gente viu a questão do RH, das funções, que uma delas era fiscalizar exatamente a segurança de segurança física do indivíduo no ambiente de trabalho. Então, quando nós não temos, nós temos essa negligência. Não cumprimento das leis trabalhistas, negligência aos direitos dos trabalhadores, falta de manutenção ou na reposição de maquinário. Então essa falta de manutenção também é bastante comum. Então o empregador muitas vezes ele tenta economizar alguns centavos ou reais ou milhares de reais no caso em maquinários e acaba utilizando eles sem estar em situação adequada e acaba gerando um acidente. Consequência dos acidentes de trabalho para a pessoa, família, empresa, sociedade, etc. Então, para o trabalhador, nós temos a perda de credibilidade no emprego, ele vai ser considerado uma pessoa irresponsável, não sabe o que está fazendo. Perda de oportunidade de promoção ou aumento de salário, que tem a ver com a questão da credibilidade. Sofrimento físico e psicológico, incapacidade para trabalho, temporária ou permanente. Então, ele fica afastado do trabalho por um tempo temporário ou permanentemente, certo? Dificuldades financeiras, o trabalhador ele não vai estar recebendo o mesmo valor, ele vai ficar afastado pelo INSS, como vocês sabem, paga apenas um salário mínimo. Perda do poder aquisitivo, por conta das dificuldades financeiras. Dependência de terceiros, então dependendo do acidente, ele vai ficar dependendo fisicamente de outras pessoas. Para a empresa, o que é que essa falta desse funcionário pode acarretar? Gastos com primeiros socorros e transporte do acidentado. Então você vai ter gastos internos no momento que ocorre essa situação, dependendo com uma coisa mais grave ou mais simples, mas sempre tem o seu gasto. 15 dias de auxílio para o acidentado e afastamento, então a empresa vai ter um custo a mais, não vai ter o seu funcionário. Gasto com contratação de substituto para o acidentado, então vai ter o substituto, ele vai ter que ser contratado para poder exercer aquela função que antes era daquele funcionário específico. Prejuízos materiais, pagamento de indenização, dependendo do caso. Lembrando que tudo isso vai depender desses fatores aqui. Se ela não cumpriu as leis trabalhistas, se não tinha fiscalização, direito dos trabalhos, falta de manutenção ou na reposição de maquinário. Então, dependendo disso, pode acarretar a questão do pagamento de indenização, interrupção da produção, prejuízo à imagem da empresa. Por exemplo, se um empregado ele caiu de um prédio, estava fazendo a limpeza, certo? E ele caiu de lá, em um prédio de 10 andares, esse funcionário provavelmente irá morrer e a empresa ela vai ser considerada negligência. Então a imagem dela vai ficar distorcida com relação a realmente seu papel verdadeiro dentro da sociedade. Dá danos a produtos, matéria-prima e demais insumos, embargos ou interdição fiscal, investigação de causas de correções de irregularidade. Então tudo isso tem um custo para a empresa. Então ela vai ser investigada, vai ter a questão do embargo ou interdição fiscal, vai ver como é que está funcionando, realmente se ela tem o alvará para funcionar. Então tudo isso vai acabar acarretando em custos para a empresa, não é só para o funcionário. Para a família nós vamos ter dificuldade financeira, como eu disse, quando você recebe, por exemplo, R$3.000 por mês, você é acidentado e fica afastado pelo INSS, você passa a receber só um salário mínimo. Mudança de rotina, a família ela muda totalmente a rotina, pois ela vai ter que cuidar do acidentado, etc. Gasto com compras de remédio, tratação, locomoção.
do emocional em relação ao parente que está inválido ou enfermo. Então, todos esses são problemas que são voltados para a família. Princípios de prevenção de acidentes. Então, nessa questão, o principal ponto que a gente tem hoje em dia é a questão da conscientização. EPCs, EPIs, divulgação de risco, investigação de acidentes, DDSTs, inspeções de segurança. Então, tudo isso faz parte, mas o principal é a conscientização do trabalhador da importância de se usar esses equipamentos. Muitas vezes ou quase sempre a empresa oferece, mas o empregado em si ele tem uma resistência de usar, diz que incomoda, diz que perde um pouco da sensibilidade quando está usando luva. Então assim, ele gera diferentes problemas relacionados ao uso e acaba não querendo usar. Claro que tem empresas que ele não oferece, mas a grande maioria, principalmente por conta da fiscalização, eles são obrigados a ter. Mas às vezes o próprio funcionário não quer utilizar. Então, bastante cuidado com isso. Então, vocês que estão no curso, vocês já devem ter visto o seguinte: a questão da segurança e higiene, na questão da coleta de sangue, na questão de manipulação de objetos, de manipulação do material coletado. Então, tudo isso faz parte dessa prevenção de acidente, porque se vocês não tomarem um cuidado específico, vocês podem até se contaminar, certo? Então assim, essa aula ela foi rapidinha, curtinha. Um abraço a todos. Terminamos aqui nossa disciplina com esse tema. É um tema bem simplesinho, rápido, fácil, gostoso de ver. E espero que tenham gostado do curso. Boas notas para vocês na prova que irá acontecer em seguida. E até a próxima, gente. Valeu!